Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia e negócios aqui na nossa região. E sobre isso eu converso hoje com Jarbas Vieira Marques Júnior, presidente do Lide Santos. Boa noite, Jarbas, muito bem-vindo. Boa noite, Roberto, muito obrigado. Boa noite, Cláudia, boa noite a todos os telespectadores. E também converso com a Cláudia Duarte, que é presidente do Lide Santos Mulher. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos aqui e aos telespectadores também. Obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre um assunto muito importante aqui para a nossa região, que é essa questão da economia, do empresariado. Eu gostaria de começar, Jarbas, explicando para as pessoas o que é o Lide. O Lide é um grupo empresarial, um grupo de lideranças que nasceu em 2003 por iniciativa do hoje governador João Dória. Nasceu com 12 empresas muito representativas no Brasil. Esse grupo vem crescendo, hoje é o grupo de lideranças empresariais mais qualificado da América Latina, já são 1.700 empresas, e as empresas que estão no Lide contemplam aproximadamente 50% do PIB nacional. E recentemente a gente trouxe para Santos, então a gente teve o primeiro evento há um mês. Recém-nascido o Lide Santos, Recém-nascido, né? A gente já teve há um mês o primeiro evento e semana passada a gente teve o segundo evento aqui do Lide, conectando essas lideranças. Então já temos 35 empresas daqui da região, mais lideranças públicas que são convidadas e a mídia que está sempre acompanhando. Buscando gerar negócios, então fomenta negócios, o Lide traz conhecimento, traz inovações para a nossa região e para o Brasil. A gente trabalha localmente e globalmente. O Lide hoje está em 20 unidades no Brasil, sendo Santos a unidade caçula, e mais 13 unidades já formadas no exterior e 6 em formação. Quer dizer, tem bastante caminho ainda pela frente. Agora, enquanto aqui em Santos ele é um recém-nascido, tem alguém que ainda está para nascer, né, Cláudia? Que é o Lide Santos Mulher, é isso? Exatamente, o Lide Mulher, o Lide Santos Mulher, que vai começar agora dia 28 de novembro. E, na verdade, o Lide é um recém-nascido, mas ele chegou com muita força, né, Jarbas? Exato. Ele foi muito bem trabalhado e chegou com mais forte até do que em outros lugares que não existe há algum tempo. Então, o Lide Mulher começa no dia 28 de novembro. É um grupo, é uma área, né, do Lide, né, que é grupo de liderança, né? Ele vai reunir essas mulheres que são empreendedoras, que são lideranças na Baixada, mas para, além do network, para trocarem experiências e até compartilhar negócios, né? Sempre com uma palestra, os eventos têm sempre um palestrante e a gente tem uma visão local e também global, como o Jarbas falou. Agora, você esperava, Jarbas, todo esse sucesso que o Lide Santos já está tendo, como a Cláudia falou? Eu sonhava, eu acreditava, mas a gente teve um sucesso, uma referência bem diferente das demais. Realmente começamos muito bem, o empresariado abraçou o Lide aqui em Santos, isso foi muito interessante. Acho que tem alguns fatores, né? Primeiro que a gente começou a trabalhar o Lide há mais de um ano antes de lançar. Então foi um trabalho de formiguinha, conversando com os empresários, visitando antes de lançar. O próprio momento econômico foi muito importante. Nesse momento, o empresariado sentiu que ele precisava se unir para ter resultados melhores. O primeiro evento foi um sucesso. No final do primeiro evento, a gente aumentou em aproximadamente 50% o grupo de empresas. Nós pretendemos, no final do ano, estar com 50 empresas no Lide. No final do primeiro, a gente tem uma previsão de lançar o Lide Futuro em março, que a gente deve lançar em março realmente, até o presidente, que é o Marcelinho Teixeira. E o Lide Mulher, que seria para agosto do ano que vem. Quando a Cláudia esteve no evento, a gente se conheceu, fomos apresentados e na hora a gente falou, tem que começar agora. Tem a pessoa certa para liderar o Lide Mulher. E com isso a gente já ajustou ali, já estamos montando e devemos iniciar com pelo menos 25 pessoas, 25 lideranças femininas. Já tem alguns nomes? Ainda não. Então, a gente já temos 15 pessoas que já manifestaram interesse, que a gente tem um termo de adesão, né? Então, mas a gente já está com bastante procura, né, Jarbas? Já temos o primeiro patrocinador, até que é a Célula Mater, que já abraçou a causa, já está no líder e já abraçou o Lide Mulher também. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre economia e o setor empresarial aqui na nossa região. A gente volta já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a economia e o setor empresarial na Baixada Santista. E sobre esse assunto eu converso hoje com Jarbas Vieira Marques Júnior, que é presidente do LIDE de Santos, e também com a Cláudia Duarte, presidente do LIDE Santos Mulher. A gente estava falando sobre a importância e sobre o bebê que acabou de nascer e que já está quase um homem formado, né, Jarbas? É isso? Quem quiser participar do LIDE Santos, tem alguns critérios? Como é que faz? Tem, a gente trabalha com os grandes empregadores da região, mas por via de dúvida, entre no lidesantos.com.br, faça o contato que a gente conversa com você. A nossa equipe comercial vai conversar com vocês para ver qual o perfil adequado para você entrar no LIDE. E no LIDE Santos Mulher, Cláudia, qual que é? A mesma coisa, né, Jarbas? A mesma coisa. A gente está fazendo alguns convites para mulheres que têm o perfil, que não são só empreendedoras, né, donas de empresas, empresárias, são profissionais liberais, pessoas que têm liderança na cidade. Esse é o nosso perfil. Até porque as mulheres em cargos de liderança, elas estão se multiplicando, mas ainda tem uns gaps e é importante que elas conversem, troquem ideias e experiências, né? O LIDE Mulher, ele já tem 200 empresas, né? 200 empresas associadas no Brasil inteiro, tanto nacionais quanto multinacionais, e ele já está em 10 cidades, né, do Brasil. Inclusive, do Brasil não, tem um LIDE Mulher no Paraguai. E o grupo de Ribeirão Preto, porque ele está presente, o LIDE Mulher, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, que agora foi um grupo para Nova York, fazer uma reunião lá. Então, assim, está expandindo bastante. Expectativas excelentes, pelo que eu estou vendo. Sim, está sendo bastante positivo e bastante interessante para mim, né, que sou jornalista e estou agora nessa área aí de atuação. Eu estou sentindo um retorno muito grande por parte das mulheres, um interesse muito grande e uma expectativa bem bacana para o primeiro evento, que vai ter uma palestra surpresa. Ah, então a gente quer saber depois o que vai ser. Jarbas, falando um pouquinho desse setor empresarial que a gente tem aqui no nosso país, qual é a avaliação que vocês fazem dos primeiros anos do governo? Os primeiros meses do governo? Meses do governo, desculpa. Tem uma série de iniciativas muito boas, mas a expectativa era muito maior, né? A gente esperava que em março a economia já estivesse começando a acelerar e ela demorou muito para acelerar. Tem vários fatores, um é a reforma da Previdência, outra é o capital de giro, né? As empresas gastaram nos últimos anos o capital de giro para cobrir contas correntes. Então, hoje ela não tem recurso para reinvestir. Tem um medo muito grande de reinvestir porque tem muito pouco. E ainda a gente tem um juros muito alto, né? Então, hoje, tomar empréstimo para capital de giro está inviável. Então, são alguns dos fatores que impedem que a gente alavanque. Mas, de qualquer maneira, nos últimos meses, a gente tem alguns indicadores já positivos, né? A locomotiva começou a andar, ainda não pegou ritmo, mas ela já começou a andar, o que anima um pouco. Mas está todo mundo ansioso para fazer crescer novamente a economia, né? Para realmente voltar ao plano emprego, a melhorar a renda média do cidadão, as empresas terem um capital de giro novamente, terem resultados satisfatórios. Essa discussão em torno da reforma da Previdência, você acha que foi o primeiro grande passo para isso? Eu acho que foi o primeiro grande passo. A reforma da Previdência, na verdade, vai ter um resultado de médio e longo prazo, mas é a base para que a gente faça as demais mudanças, né? Então, foi importantíssimo. A gente está aí na fase final agora no Senado, né, com essa aprovação, mas ao que tudo indica não vamos ter problema nenhum, né? Então foi um passo importante. Não foi a melhor de todas as soluções, mas foi a possível, né? Então ainda bem, nós vivemos numa democracia que é plural, então foram vários pontos e ainda assim conseguimos fazer uma boa reforma. Você vê assim dessa forma também? Sim, eu acho a reforma importante, foi importante, mas não suficiente para fazer o Brasil crescer, né? Tem que ter... Eu acredito que só lá para 2021 que a gente vai ter realmente um retorno de tudo isso. Precisa também de uma reforma tributária, até porque as empresas pagam muito imposto e fica difícil manter. Hoje em dia, o Brasil não vive só de grandes empresas, mas sim do comerciante pequeno, médio, que consegue empregar. E as pessoas têm que ter também uma segurança jurídica, porque muda a lei, né, toda hora. As pessoas não se sentem seguras ainda para fazer um empréstimo, para poder investir, para poder empregar pessoas. Então, isso daí é um passo que eu acho que foi necessário, como o Jarbas falou, mas não foi suficiente para voltar a fazer. Na política é assim, é feito o que é possível, né? Então, eu acho que foi feito o que foi possível até agora, não o que deveria ser feito, né? Ainda se espera mais, né? Sim. De outras medidas talvez não tão populares,
mas que sejam necessários para a gente conseguir se reerguer dessa recessão, né, que a gente ficou por tanto tempo. Tem que ter a confiança, primeira coisa, né? A gente ainda não atingiu a confiança, né? Então as mudanças estão vindo, o empresariado está gostando muito, está achando positivo, mas ainda não tem confiança. E a gente está num momento, isso é um reflexo, que o Brasil está barato, mas não está vindo tanta gente de fora. Apesar de algumas ações já estarem acontecendo, né? A gente vê que o governo do estado de São Paulo já está trazendo a Volkswagen, abrindo 1.500 empregos, está trazendo algumas empresas da China, o governo federal conseguiu fazer, aí o Brasil, na verdade, né, conseguiu aprovar o acordo com a União Europeia. Então, tem muita coisa que está sendo preparada para que a gente tenha um resultado. Mas amanhã vai ser muito bom. O difícil é passar de hoje para amanhã, né? Essa que é a grande dificuldade do brasileiro. Nos últimos dias, o governo federal liberou uma verba, um pacote de combate ao desemprego, onde a gente teve a liberação de cerca de 65 bilhões de reais. Como é que vocês veem essa medida? Então, vem justamente ao encontro daquilo que a gente falou, que é o capital de giro, né? Então, esses 65 bilhões vêm com o empréstimo de capital de giro. São 10 medidas, né? Essa é a mais importante, a mais impactante, que começa a dar capital de giro para que as empresas voltem a investir. E mais 10 bilhões para o microcrédito, que também é importante. A gente tem que olhar, a grande empresa, ela alavanca a economia, mas quem emprega é a pequena. Então, mais de 70% está na pequena empresa. Então, a gente tem que usar a grande para fazer a alavancagem e, com isso, apoiar a pequena também, a microempresa. Outro fator importante, quer dizer, o MEI vai poder ter 2 pessoas ao invés de uma só. Isso é um grande avanço, né? Então, muitas vezes, o profissional liberal que trabalha sozinho vai poder ter um colaborador com ele. Isso ajuda a empresa e formaliza também o emprego. E em todo esse cenário que a gente está falando, tanto de grandes empresas quanto microempresas e o MEI, né, que é o microempreendedor individual, o LEAD auxilia, de certa forma, esses empresários? O LEAD trabalha com as grandes corporações, né? Mas todo o efeito que você tem, se você cria novos cargos numa grande empresa, vamos supor o Porto, né? Você cria lá 100 posições, você vai ter uma lanchonete perto, você vai ter mais serviços agregados, você vai ter gente comprando roupa, que talvez tenha um microempresário que esteja vendendo. Então, você alavanca pelo grande, mas dá o reflexo no pequeno. Para cada emprego formal, para cada emprego direto, você acaba gerando 3 ou 4 indiretos, né? E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a nossa região. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é economia e novas perspectivas para a nossa região. E sobre isso eu converso hoje com Jarbas Vieira Marques Júnior, que é presidente do LEAD Santos, e com a Cláudia Duarte, que é presidente do Santos Mulher. Como é que você vê hoje, Jarbas, a questão da importância do LEAD na Baixada Santista e em relação à economia da nossa região? Eu acho que o importante é a gente estar reunindo as lideranças empresariais da região, que por alguma época aí teve muito separada, muito afastada, muito preocupada com o próprio umbigo, né? Hoje não, hoje estão preocupadas com a região. Então, quando a gente trouxe o LEAD, até houve uma tentativa anterior de trazer o LEAD e não teve muito resultado aqui, porque os empresários não entendiam a necessidade de se conectar. Nessa nova chegada, o que aconteceu? Além do trabalho de 1 ano que eu falei de preparação, o empresariado está sentindo o seguinte: a gente precisa organizar a nossa região para que aí a gente consiga voltar a gerar emprego, gerar resultados para os nossos acionistas. Então, esse é um aspecto bastante interessante, a preocupação do empresariado de se conectar. Então, a gente tem no nosso grupo lá, empresas de porto, empresas de logística, educação, saúde, consultoria, serviços de uma forma geral, médico hospitalar. Então, são vários segmentos buscando essa melhoria, essa conexão. E o LEAD Mulher vem para trazer esse equilíbrio aí nesse povo todo, Cláudia? Exatamente, e é segmentado na mulher, né? Justamente a gente estava falando da situação ainda instável do Brasil e da própria região, né? Na expectativa de que isso melhore, enquanto isso não acontece, a gente tem que se reunir, unir forças, unir experiências e usar muita criatividade, né? E eu acho que esse espaço do LEAD é justamente para que as pessoas possam trocar ideias e inovar, e várias cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, eu acredito que essa união é o que Santos estava precisando para poder
desenvolver projetos. Às vezes a pessoa quer marcar uma reunião com a outra e não consegue, e aí naquele espaço ela já encontra várias pessoas do interesse dela, né, de interesses mútuos, e acabam se reunindo junto com uma palestra, junto com um ambiente agradável, num almoço. Então acaba sendo um ambiente de confraternização e ao mesmo tempo de negócios, né? O principal desafio hoje da nossa região seria a geração de emprego e renda? Geração de emprego e renda. Eu acho que é o principal, emprego e renda, melhorar a renda e gerar mais empregos, né? Aí você consegue trazer qualidade de vida, você consegue puxar várias coisas com isso, né? Porque você dá o básico para a população, né? Por isso que o empresariado tem que estar envolvido, o poder público tem que estar envolvido, e é muito importante nesse tripé estar a mídia, que também vai acompanhando, vai fiscalizando e vai divulgando o que está sendo feito. A gente percebe, né, Jarbas e Cláudia, assim, que recentemente houve alguns movimentos aqui na nossa região relacionados a isso. Por exemplo, a gente teve o Inova Baixada Santista, que reúne não só empresários, mas a classe política e outros setores também, sindicatos, enfim, tudo com o mesmo objetivo, que é o que vocês estão falando, que é a questão da geração de emprego e renda. O LID também faz parte desse outro movimento? Nós fazemos e apoiamos o Inova Baixada Santista. Eu acho que é muito importante nesse movimento as universidades estarem dentro, porque com elas, universidades e faculdades, são 29 na região, elas estão mapeando toda a região e as causas e oportunidades que a gente tem para a melhoria. Além desse grupo que nós estamos acompanhando e estamos apoiando, tem o Santos Mais Negócios também, um grupo focado em negócios também, aí com empresários de pequeno, médio e grande porte, mas também com foco em geração de negócio e em melhoria para a nossa região. Esse do Santos Mais Negócio, mais focado na cidade de Santos. Quer dizer, todo mundo trabalhando para o mesmo ideal, né? Exatamente. Roberta, é importante falar também que o LID, ele tem a presença feminina também. E algumas pessoas estão aderindo ao LID e ao LID Mulher. Ou então, às vezes tem um empresário no LID e ele tem, a mulher tem outra atividade, ou é uma profissional liberal, e aí ela participa do LID Mulher. Tem muita gente nos dois, entendeu? Quer dizer, não é porque o LID Mulher, obviamente, só mulheres, mas não quer dizer que ela não possa participar do LID, né? Com certeza. Até porque o mercado corporativo, ele precisa da presença feminina e masculina, né? Que são habilidades, né? Diferentes, né? Habilidades diferentes e complementares. Agora vamos fazer um passeio aqui pela nossa região, um pouquinho, até para a gente entender o que a gente tem de notícia boa que pode chegar, né? E o que a gente pode melhorar nas nossas cidades aqui. Itanhaém, por exemplo, se discute muito a questão do aeroporto de Itanhaém. É um mecanismo que pode alavancar, de certa forma, a economia na região, Jarbas? Você acredita que ele algum dia saia do papel? Essas a gente tem vários impeditivos na nossa região, isso é uma das coisas que o Inova Baixada está tratando, porque a gente tem que eliminar essas barreiras para que traga desenvolvimento. O interior de São Paulo está se desenvolvendo muito rapidamente. Por quê? Porque eles estão quebrando essas barreiras. Então, uma das coisas é quebrar barreiras, inclusive barreiras do IBAMA e etc. E outro aspecto, ele vem, mas ele tem que ser competitivo. Se a gente vier com aeroporto, com passagens caras, as companhias não vão querer vir e o passageiro não vai querer estar, porque São Paulo está 1 hora daqui. É muito perto, você tem muito mais destino. Então, a gente tem que fazer muito bem feito, trazer a preços competitivos também. Agora, dá para preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ter crescimento? Lógico que dá. E é esse o desafio que a gente tem. E não é tão difícil, basta querer, né? Se a gente quiser, se a gente trabalhar, consegue fazer isso. Em Praia Grande, a gente tem o Complexo Empresarial Andaraguá, né? Quanto desse complexo pode ajudar a impulsionar realmente a economia? Deve ajudar muito na nossa região. Recentemente, a gente teve a aprovação da FUNAI, então era o penúltimo passo, agora depende da CETESB. A partir daí, a gente acredita que, se eu não me engano, 120 meses, 120 meses, né? Não, 120 meses a gente já tem. 3 anos, 36 meses, para que a gente coloque em operação. Você, além do aeroporto das cargas, então a gente passa a ser multimodal. Você está aqui do lado do porto, né? Você consegue trazer o aeroporto também, trazer as empresas de montagem para o lado e vários CDs para a região. Então, vai gerar muito emprego, vai gerar renda, isso tudo começa a agregar para a nossa região. Agora, falando especificamente dessa questão do Andaraguá, a gente está falando da possibilidade da região ter 3 aeroportos, né? Itanhaém, Guarujá e Praia Grande. Você não acha que é muito aeroporto, Cláudia? Eu acho que se sair um já está bom, né? Eu acho que se sair um já está bom, justamente até pela proximidade de São Paulo. Se não valer muito a pena,
A pessoa vai em 1 hora, ela chega em São Paulo, né? Então, assim, a gente tem que torcer para sair um, pelo menos, né? Eu acho que 3 é muito. Andaraguá deve ser carga, basicamente, né? Acredito que não vai ter passageiro. Lá, na verdade, são destinações diferentes, né? Isso. Uma carga, outra seria um comercial, Guarujá comercial, e acho que Itanhaém... Acho que Guarujá e Itanhaém que é o risco da concorrência dos dois, de uma competição que às vezes os dois vão perder e vai todo mundo para Congonhas, que está aqui do lado, né? É isso aí. Falar agora um pouquinho de Santos, além do porto, o que a gente pode vislumbrar como um bom negócio aqui para a nossa cidade? A gente tem no setor de estudantil, a gente tem que desenvolver, formar grupos e centralizar aqui desenvolvimento de novos negócios e tecnologia. A gente tem que fazer da nossa região um centro de tecnologia. A gente forma muita gente boa e exporta para o Brasil inteiro. Então, existem algumas iniciativas, mas elas não estão ainda muito amarradas. Então, a gente tem que trabalhar para ter esses centros aqui de excelência. A gente forma gente boa aqui, vamos manter essa equipe aqui e produzir, exportar o que a gente tem de produto final, não pessoas, né? No último dia 12, a gente teve, até no evento do LIDE, a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli. Como é que vocês enxergaram a presença dele, a importância da presença dele aqui na região? O que ele trouxe? Eu acho que a grande importância é mostrar que o governo do estado está junto com a nossa região. Então, isso é muito importante. Tem que aproximar a nossa região do governo do estado, do governo federal, para que a gente consiga ter esses avanços. Não adianta querer se desenvolver sozinho. Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas precisa do apoio dos dois. E precisamos entregar também para eles, né? E a gente está no finalzinho do nosso programa. Gostaria de dar a oportunidade para você, Cláudia, fazer um convite para os nossos telespectadores, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse novo bebê que vai nascer aí, o LIDE Santos Mulher? Exatamente, quem tiver interesse, a gente está selecionando pessoas e ao mesmo tempo mostrando esse nosso trabalho e é o que o Jarbas falou, hoje em dia a gente tem que ter parcerias, né, Jarbas? Ninguém faz nada sozinho, então eu acho que essa questão de agregar, de compartilhar esse envolvimento das mulheres num mesmo ambiente, com reuniões frequentes, eu acho que vai ser muito positivo para a região, para as pessoas todas, para essas mulheres todas que estão convidadas. Ok, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Jarbas, muito obrigada também. Sucesso aí no LIDE, que vocês tragam muitas boas novidades para a gente. Obrigada a você. Nossa região. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do LIDE. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.